Capítulo 22. Depois da derrota de Cássio, perto de Filipos, Antônio vem à Ásia. Herodes ganha a sua amizade por meio de grandes presentes. Determinações feitas por Antônio em favor de Hircano e da nação judaica. 604. Cássio foi vencido em Filipos por Antônio e por Augusto. Este último passou para as Calhas, e Antônio veio para a Ásia. Quando chegou a Bitínia, embaixadores de diversas nações foram procurá-lo, e alguns dos mais influentes judeus acusaram Fazael e Herodes, dizendo que Hircano era rei apenas na aparência e que eles é que reinavam de verdade. Herodes veio justificar-se e por uma grande soma de dinheiro conseguiu ganhar Antônio, de tal modo que este, não se contentando em tratá-lo com muita distinção, nem mesmo quis ouvir os seus acusadores. Quando Antônio estava em Éfeso, Hircano, sumo sacerdote, e o povo judeu enviaram-lhe embaixadores, que levaram para ele uma coroa de ouro e rogaram que escrevesse às províncias, mandando pôr em liberdade os de sua nação, levados como escravos por Cássio, contra o direito da guerra, como também ordenando que devolvessem as terras que injustamente lhes haviam tirado. Ele achou o pedido razoável, concedeu-lhes o que pediam e escreveu a Hircano e aos tírios as seguintes cartas: Marco Antônio, imperador, a Hircano, sumo sacerdote dos judeus, saudação. Lisímaco, filho de Pausânias, José, filho de Meneu, e Alexandre, filho de Teodoro, vossos embaixadores, vieram procurar-nos em Éfeso para confirmar as promessas já feitas em Roma acerca do afeto que vos e toda a vossa nação tendes por nós, e nós os recebemos com grande alegria, porque as vossas ações, a vossa virtude e a vossa piedade nos persuadem ainda mais que as vossas palavras. Como os inimigos nossos e do povo romano devastaram toda a Ásia sem poupar as cidades e os lugares santos, e não tiveram escrúpulos em faltar à palavra e violar os seus juramentos, não foi tanto o nosso interesse particular quanto o bem geral de todos que nos levou a vingar tanta crueldade para com os homens e tanta impiedade ofensiva aos deuses, pois o próprio sol parece ter escondido seus raios para não ver esse horrível crime cometido na pessoa de César. A Macedônia recebeu esses celerados em seu seio, e, como eles agiam furiosos, praticaram ali todo o mal possível e imaginável, particularmente em Filipos. Apoderaram-se em seguida de todos os lugares vantajosos, acobertaram-se nas muitas defesas dos montes, que se estendem até o mar, e julgaram-se em segurança por haver uma única estrada pela qual se podia ir a eles. Mas os deuses, horrorizados pelos seus detestáveis desígnios, concederam-nos a graça de vencê-los. Bruto fugiu para Filipos, onde o cercamos. Cássio pereceu com ele. Depois de termos castigado esses pérfidos como eles mereciam, esperamos desfrutar no futuro uma paz feliz, e a Ásia será libertada de tantas misérias que a guerra a fez sofrer. Parece que a nossa vitória começa já a fazê-la respirar, como um doente que convalesce de grave enfermidade. Tenhais-vos e a vossa nação a certeza de ter parte nessa felicidade, porque eu vos estimo muito para deixar de nesta ocasião procurar o vosso benefício. Para vos dar prova disso, enviamos a todas as cidades ordem para que ponham em liberdade todos os judeus, tanto livres quanto escravos, que Cássio e os de seu partido venderam em leilão. Desejamos que todos os favores que nós e Dolabella vos concedemos tenham a sua validade. Proibimos também aos tírios empreender qualquer coisa contra vos e ordenamos que vos entreguem tudo o que ocuparam no vosso país. Recebemos a coroa de ouro que nos enviastes. Marco Antônio, imperador, aos magistrados, ao senado e o povo de Tiro, saudação. Hircano, sumo sacerdote e príncipe dos judeus, nos fez saber, por meio de embaixadores, que ocupastes terras em seu país quando os nossos inimigos se apoderaram daquela província. Mas, como empreendemos esta guerra apenas para o bem do império, para proteger a justiça e a piedade, e para punir os ingratos e os maus, queremos que vivais em paz com os nossos amigos e aliados e que lhes restituais o que os nossos inimigos vos deram e que lhes pertence. Pois nenhum daqueles que vos deram tal posse recebeu esse encargo ou o comando do exército por autoridade do Senado, e sim por usurpação, concedendo parte disso aos ministros de suas violências. E agora que eles receberam o castigo de que eram dignos, é justo e razoável que os nossos aliados entrem na posse pacífica de seus bens.
Assim, se ainda ocupais alguma das terras pertencentes a Hircano, príncipe dos judeus, da qual vos apoderastes quando Cássio veio fazer uma guerra injusta no nosso governo, certamente as restituireis sem dificuldade. E, se pretendeis ter nelas algum direito, podereis dizer-nos as vossas razões quando passarmos por essa província, e os nossos aliados, por sua vez, apresentarão também as suas. Marco Antônio, imperador, aos magistrados, ao Senado e ao povo de Tiro, saudação. Nós vos enviamos a nossa ordem e desejamos que ela seja escrita em grego e em romano e posta nos vossos arquivos, em lugar de destaque, a fim de que todos as possam ler. Numa assembleia em que os tírios travavam de seus negócios, Marco Antônio, imperador, disse: depois de termos reprimido pelas armas o orgulho e a insolência de Cássio, que por mercê de agitações apoderou-se de um governo que não lhe pertencia absolutamente e se serviu de soldados que não estavam sob seu comando, devastando a Judéia, embora essa nação seja amiga do povo romano, queremos reparar por justas sentenças e determinações equitativas as injustiças e violências que ele cometeu. Para isso, determinamos que todos os bens tomados aos judeus lhes sejam restituídos e que os que dentre eles foram feitos escravos sejam postos em liberdade. E, se alguém ousar desobedecer a presente determinação, seja castigado segundo a sua falta o merece. Antônio escreveu a mesma coisa aos de Sidon, de Antioquia e de Arade. Julguei dever referir aqui tudo isso para mostrar o interesse que o povo romano sempre teve pela nossa nação. Capítulo 23. Começo do amor de Antônio por Cleópatra. Ele maltrata os judeus que vêm acusar Herodes e Fazael perante ele. Antígono, filho de Aristóbulo, faz amizade com os partos. 605. Quando Antônio estava para entrar na Síria, Cleópatra, rainha do Egito, veio procurá-lo na Cilícia e deu-lhe amor. 100 dos mais ilustres dos judeus dirigiram-se a ele em Dafne, que é um arrabalde de Antioquia, para acusar Herodes e Fazael, e para isso escolheram os mais eloquentes dentre eles. Messala tomou a defesa dos dois irmãos e foi ajudado por Hircano. Antônio, depois de escutar todos eles, perguntou a Hircano qual daqueles diferentes partidos era o mais capaz de governar o país. Ele respondeu que era o de Herodes, e então Antônio, que havia muito tempo nutria um afeto particular por esses dois irmãos, porque Antípatro o recebera muito bem em sua casa quando Gabínio fazia guerra na Judéia, os fez tetrarcas dos judeus e deu-lhes o encargo dos negócios da nação. Escreveu também cartas em seu favor. Mandou meter na prisão alguns dos inimigos deles, e os teria mandado matar se Herodes não tivesse intercedido por eles. Esses ingratos, no entanto, em vez de reconhecer tal favor, mal regressaram de sua embaixada, organizaram outra, com umas 1000 pessoas de seu partido, as quais foram a Tiro esperar Antônio. Mas Herodes e seu irmão já o tinham inteiramente a seu favor, por uma grande soma com que lhe haviam obsequiado. Assim, ele ordenou aos magistrados que castigassem esses deputados, pois queriam suscitar novas agitações, e ajudassem Herodes em tudo que ele desejasse deles para se estabelecer na tetrarquia. Herodes mostrou ainda a sua generosidade nessa ocasião, pois fora procurar aqueles deputados enquanto passeavam à beira-mar e exortar-os a se retirar. Hircano, que estava com eles, deu-lhes o mesmo conselho, mostrando a gravidade do perigo em que se porriam, caso se obstinassem naquele empreendimento. Mas eles desprezaram esse aviso. Imediatamente os judeus, junto com os habitantes do lugar, lançaram-se sobre eles, feriram-nos e mataram alguns. Os outros fugiram e depois viveram em paz. Mas o povo não deixou de clamar contra Herodes, e Antônio ficou de tal modo encolerizado que mandou matar todos os que estavam presos. 606. No ano seguinte, Pacoro, filho do rei dos partos, e um dos grandes de seu país, de nome Barzafarnes, apoderou-se da Síria, e Ptolomeu Mineu veio a morrer nesse mesmo tempo. Lisânias, seu filho, sucedeu-o no reino, e por meio de Barzafarnes, que tinha grande poder sobre ele, contraiu amizade com Antígono, filho de Aristóbulo. Capítulo 24. Antígono, ajudado pelos partos, cerca inutilmente Fazael e Herodes no palácio de Jerusalém. Hircano e Fazael deixam-se persuadir para procurar Barzafarnes. 607.
Antígono prometeu aos partos 1000 talentos e 500 mulheres se eles tirassem o reino de Hircano e o entregassem a ele e mandassem matar Herodes com todos os seus partidários. Eles marcharam então para a Udeia, embora ainda não tivessem recebido aquela soma. Pacoro avançou ao longo do mar, e Barzafadnes, pelo meio das terras. Os tírios recusaram-se a receber Pacoro, mas os sidônios e os tolemaídos abriram-lhe as portas. Ele mandou adiante, para a Judeia, um corpo de cavalaria comandado pelo seu mordomo Mor, que se chamava Pacoro, como ele, para fazer um reconhecimento por todo o país, e ordenou-lhe agir em conjunto com Antígono. Os judeus que moravam no Monte Carmelo dirigiram-se a Antígono, e ele julgou poder, por esse meio, apoderar-se daquela parte do país, que se chama Druma. Os judeus uniram-se a eles e então avançaram até Jerusalém, onde, aumentando ainda mais o seu poder com um maior número de homens, sitiaram Fazael e Herodes no palácio real. Os dois irmãos atacaram-nos no grande mercado, repeliram-nos, obrigaram-nos a se retirar ao templo e puseram soldados nas casas que estavam próximas. O povo sitiou-os lá, incendiou as casas e queimou os que as defendiam. Herodes não demorou muito para se vingar, atacando e matando um grande número deles. Não se passava um dia em que não houvesse alguma escaramuça. Antígono e os de seu partido esperavam com impaciência a festa de Pentecostes, que estava próxima, porque uma grande multidão de povo viria de todas as partes para celebrá-la. Aquela oportunidade veio, e o povo começou a chegar. Uns vinham armados, e outros, sem armas. Encheram o templo e toda a cidade, exceto o palácio, do qual Herodes guardava o interior com poucos soldados, enquanto Fazael guardava o exterior. Herodes atacou os inimigos que estavam nos arrabaldes e, depois de um renhido combate, pôs em fuga a maior parte, muitos dos quais se retiraram para a cidade, outros para o templo e outros ainda para trás das defesas que estavam próximas. Fazael agiu então muito bem e com acerto. Pacoro, o mordomo, entrou na cidade com poucos homens, a rogo de Antígono, com o pretexto de apaziguar a perturbação, mas tinha na realidade o propósito de fazê-lo rei. Fazael veio à sua presença e o recebeu muito bem no seu palácio. Pacoro, para fazê-lo cair na armadilha, aconselhou-o a ir procurar Barzafadnes. Fazael, que de nada desconfiava, deixou-se persuadir, contra a opinião de Herodes, que, conhecendo bem a perfídia daqueles bárbaros, o aconselhava a fazer o contrário, isto é, a se desfazer de Pacoro e de todos os que tinham vindo com ele. Assim, Hircano e Fazael se puseram a caminho, e Pacoro cedeu-lhes 200 cavaleiros e 10 daqueles que se chamavam livres, para acompanhá-los.